Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busatsini, Regional Sul, equipe Florianópolis. Então, no primeiro episódio desta série sobre as eleições municipais, os partidos políticos e os povos indígenas, nós identificamos os 11 partidos políticos, que votaram total ou majoritariamente contrário aos povos indígenas na ocasião em que foi derrubado o veto do presidente Lula e com isso reintroduzido na Lei 14.701 o marco temporal. Então, esses 11 partidos contrários aos povos, nessa votação foram, como dissemos, o Novo, número 30, o PL, número 22, o PSDB, número 45, União Brasil, número 44, o PP, número 11, o Republicanos, número 10, o Podemos, número 20, o PSD, número 55, Patriotas, número 51 e o MDB, 15 e o Avante, ainda, número 7. Também falamos dos 7 partidos políticos que, total ou majoritariamente, votaram favorável aos povos, portanto, contra o marco temporal, que foram o PT número 13, o PSOL número 50, o PCdoB número 65, a Rede número 18, o PSB número 40, o PDT número 12, o Cidadania 23 e o Solidariedade 77, e o PPV que se dividiu. Pois bem, nesse segundo episódio, então, a gente vai tratar sobre a relação entre a eleição municipal e a votação dos deputados federais e senadores, a favor ou contra o marco temporal. Pois bem, é um tema mais complexo, mas vamos lá. Em 2022, no artigo Os Povos Indígenas e a Luta Institucional Político-Partidária Eleitoral no Brasil, publicado pelo CIMI e pelo Le Monde Diplomatique Brasil, analisamos o vínculo umbilical entre as diferentes estratégias de luta dos povos, demonstrando que a luta institucional político-partidária eleitoral está associada às demais lutas e mobilizações que os povos fazem na defesa de seus direitos. No mesmo ano, por meio do artigo Partidos Políticos, Direitos Indígenas e as Eleições no Brasil, em 2022, informamos a posição dos partidos políticos em 5 votações emblemáticas envolvendo direitos indígenas realizadas pela Câmara dos Deputados entre os anos 2012 e 2021. Esses artigos, caso queiram aprofundar, podem ser acessados aí em buscador da internet a partir do título de cada um deles. Bom, como podem observar, ao comparar o quantitativo de votos contrários aos direitos indígenas, houve uma piora recorrente e significativa nas últimas legislaturas na Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A eleição municipal que se avizinha está diretamente conectada e prepara a eleição de 2026 para deputados federais, senadores, presidente da República, além, claro, de deputados estaduais e governadores. Bom, neste cenário, a compreensão dos sistemas eleitorais vigentes no Brasil é importante para desconstruir a ideia de que na hora do voto, especialmente no município, o que importa mesmo é a pessoa e não o partido. Isso porque, ao votar numa pessoa candidata de um partido antagônico aos seus direitos, você estará reforçando esse partido e ainda, caso o seu candidato não seja eleito, você estará ajudando a eleger outro candidato desse partido ou federação que você não gostaria ou que irá trabalhar contra os seus direitos no exercício do mandato e ou em eleições futuras. É o chamado tiro no próprio pé. De que forma que isso acontece? Então, as eleições no Brasil são regidas por 2 sistemas eleitorais. O sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. As eleições para prefeitos, governadores, senadores, presidente da República obedecem ao sistema majoritário, ou seja, ganha aquele candidato que fizer mais votos. Trata-se de um sistema mais simples e que admite coligações partidárias. Nas eleições para vereadores, deputados estaduais e federais, por sua vez, é aplicado o sistema proporcional.
Um dos objetivos principais do sistema proporcional é exatamente fortalecer os partidos políticos, enfim, que são um dos pilares, né, da democracia representativa. Esse sistema, o proporcional, admite apenas a junção de partidos por meio da federação partidária, não sendo aceitas as coligações, como ocorria há alguns anos. É um sistema mais complexo, né? Mais complexo por quê? Porque o sistema proporcional ele se estrutura a partir de dois institutos fundantes, o quociente eleitoral e o quociente partidário. Para ser eleito no sistema proporcional, o candidato a vereador, por exemplo, precisa atender dois critérios. O primeiro critério é que o candidato obtenha uma votação de no mínimo 10% do quociente eleitoral. Já o segundo critério é estar entre os mais votados do seu partido ou federação. A quantidade de vagas do partido ou federação na Câmara de Vereadores depende do cálculo do quociente partidário. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se a quantidade de votos válidos pelo número de vereadores do respectivo município. Assim, hipoteticamente, no município em que são registrados, por exemplo, 10 mil votos válidos, e possuir 10 vagas de vereadores, o quociente eleitoral, dividindo um pelo outro, será de 1.000 votos. O primeiro requisito, portanto, que o candidato ou candidata precisa cumprir para se eleger, nesse caso, é receber no mínimo 100 votos, 10% dos 1.000, que é o quociente eleitoral. Já o quociente partidário determina o número de vagas a que cada partido político ou federação terá direito na Câmara de Vereadores. Para se chegar na quantidade de vagas de cada partido ou federação partidária na Câmara de Vereadores de um município, deve-se dividir a quantidade de votos válidos para esse determinado partido ou federação pelo quociente eleitoral. Sendo assim, ainda hipoteticamente, considerando que o quociente eleitoral seja de 1.000 votos e que o partido ou federação partidária consiga 2.000 votos, tem-se que o mesmo conquistou 2 vagas na Câmara de Vereadores. 2.000 dividido por 1.000 dão 2 vagas. Muito bem. E como se chega, então, ao número de votos do partido ou federação partidária usado para formar o seu respectivo quociente partidário? Somando-se os chamados votos nominais, que são aqueles dados especificamente a cada um dos candidatos ou candidatas a vereador, e os chamados votos de legenda, aqueles que são dados diretamente ao partido político. Então, seguindo com nossas hipóteses, né, se o partido ou federação tiver 10 candidatos concorrendo no município e a soma de votos desses 10 candidatos for de, por exemplo, 1.800 votos, e ainda esse partido ou federação tiver outros 200 votos na legenda, temos que o número de votos válidos a serem considerados no cálculo para se chegar ao seu quociente partidário será de 2.000 votos, né? Que são os 1.800 que os 10 candidatos a vereador receberam, mais os 200 da legenda. Muito bem. Isso significa, na prática, que o voto num determinado candidato a vereador de um determinado partido político nunca é perdido, mesmo que o candidato em questão não seja eleito. O voto sempre é aproveitado. Seguindo a linha do nosso exemplo, considerando que o partido ou federação partidária conquistou 2 vagas na Câmara de Vereadores, quociente partidário, dos 10 candidatos que concorreram na eleição, os 2 candidatos mais votados no respectivo partido ou federação estarão eleitos para essas 2 vagas. Portanto, os votos dados aos outros 8 candidatos que não foram eleitos servirão na soma dos votos necessários para eleger esses 2 vereadores, né, desse partido ou federação. Como fizemos questão de frisar no início desse texto, o Brasil possui atualmente 5.565 municípios. Assim serão eleitos, por evidência, neste mês de outubro, 5.565 prefeitos. Ainda de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, serão eleitos 58.114 vereadores. São, portanto, 63.679 agentes políticos e um número muito maior de pessoas a serem nomeadas para funções político-administrativas de confiança em torno desses mandatos, que passarão, evidentemente, a atuar e gerir
seus respectivos municípios a partir de janeiro de 2025. Por evidente também que essa quantidade enorme de agentes estará envolvida e empenhada, direta e organicamente, na campanha eleitoral a ser realizada em 2026, em busca de eleger deputados federais, senadores, presidente da República, além de governadores e deputados estaduais, de seus respectivos partidos políticos e ou federações, coligações. Quanto mais prefeitos e vereadores eleitos nesse pleito do dia 6 de outubro, próximo domingo, mais fortes estarão os partidos políticos e maiores serão suas possibilidades de eleger deputados federais e senadores de suas preferências em 2026. Nesse sentido, o seu voto, no próximo domingo, para prefeitos e vereadores, servirá de energia aos partidos políticos que usarão essa energia no pleito eleitoral de 2026. Portanto, se você votar em candidatos a prefeitos e vereadores de partidos que atuam na contramão dos seus direitos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, você estará ajudando a aumentar as bancadas desses partidos nesses espaços de poder daqui a 2 anos. Então, mais fortes, esses partidos terão maiores possibilidades de quê? De arrancar os seus direitos. Sendo assim, por mais contradições que possam haver, por coerência ou por estratégia política, fica evidenciado que o mais adequado para os povos indígenas e seus aliados é votar em candidatos a prefeito e vereadores de partidos políticos identificados acima como favoráveis aos seus direitos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Você pode estar se perguntando nesse momento, e nos casos das disputas para prefeito, cujas coligações misturam partidos políticos caracterizados acima como antagônicos e aliados dos povos indígenas? Pois bem, esse é um tema para o nosso próximo episódio. Mas sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.